1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse versículo é muito ímpar, principalmente para os nossos dias, principalmente para os momentos que estamos vivendo de incerteza, de guerra e de peleja no mundo todo. Esse versículo, ele expressa a minha fé e a tua fé. Em tudo dai graça. Deus espera ser louvado com ações de graças na sua vida. O Senhor ama, deseja, Ele ama, Ele almeja, era a palavra, que você e eu possamos louvá-lo com ações de graça, engrandecer o seu nome com ações de graça, reconhecê-lo, como acabamos de cantar, não adoro pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é. Deus tem um desejo no seu coração, que o seu nome seja engrandecido, louvado, em todas as circunstâncias. Dar graças a Deus, irmãos, em tudo, não é para todos os homens. Porque tem muita gente que ele só agradece, só engrandece, só adora, só glorifica a Deus naquilo que ele pode conquistar, naquilo que ele pode receber de Deus. E a maior condição do nome de Deus ser glorificado não é aquilo que eu recebo, mas aquilo que eu dou. E eu não estou falando de dízimo e oferta. Eu estou falando de dar graças a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele proporciona aos homens. E não há um momento melhor para que a igreja faça isso do que esse momento que o mundo está vivendo. Eu já estava comentando, falando com o Flávio, o pai do meu irmão, o ex-marido da minha mãe, que é nesse exato momento que todas as questões bíblicas e espirituais fazem todo sentido. Porque nunca se viu provas grandes, incontestáveis da existência de Deus quanto esses dias. Então necessário faz que a igreja dele, necessário faz que o seu povo possa dar ações de graça, agradecê-lo, engrandecê-lo. E eu separei 5 coisas que me motivam a engrandecer o nome do Senhor. Eu separei 5 motivos, 5 textos em Salmos. Os salmistas salmodiando, cantando, adorando, bendizendo, poetizando sobre essa ação de graça a Deus. E a motivação que eu tenho para engrandecê-lo em meio às guerras, às lutas, às adversidades, às pelejas, em meio a tudo que possa vir sobre minha vida. Mas antes de falar esses 5 aspectos dos salmistas que falam a respeito de dar graças ao Senhor, eu quero te dizer que nós precisamos compreender que Jesus Cristo já nos alertou das adversidades de nossa vida, já nos alertou que ao passarmos por adversidades, nós tínhamos que ter a maturidade
de engrandecer o nome de Deus. Jesus, antes de partir para o céu, ele disse: no mundo tereis aflições. As mensagens de Jesus eram nos preparando para suportar as guerras que viriam, as pelejas que viriam. Paulo escreve em sua carta dizendo que era prazeroso por ele, ou ele tinha prazer em exaltar o nome do Senhor, em meio às suas tribulações, em meio às suas guerras. Os discípulos, quando levavam chicotadas por anunciar o Evangelho, eles diziam: Senhor, nós não somos dignos de levar o Teu nome, mas louvamos o Teu nome por termos as marcas de Cristo em nós. Paulo também fala das marcas de Cristo, representando os momentos adversos. Paulo também em sua carta diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são escolhidos segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Já falei até isso sobre isso em algumas mensagens para trás. Mas hoje eu queria falar sobre engrandecer o nome de Deus, dar ação de graça. Será que eu e você temos condição para isso hoje? Em meio a uma guerra financeira, em meio a uma guerra social, em meio a uma guerra política, em meio a uma guerra espiritual, em meio a uma guerra religiosa. Hoje, um dos noticiários que eu assisti na internet, a previsão que aquela mulher passou me doeu muito a alma. Ela disse que o mundo não seria mais igual, que a sociedade teria muita dificuldade de viver como viviam antes, principalmente aquelas condições sociais que traz aglomeração de pessoas. E quando ela disse isso, eu disse: Jesus, tenha misericórdia. E ela disse que shows, igrejas, são os que mais vão sofrer, são as questões que vão ser liberados por último. E meu coração quis se afligir, e Deus me deu esses textos, que em tudo devemos dar graça, em tudo devemos engrandecer o nome de Deus, porque tudo está no seu controle, na sua vontade. Será que temos condição de agradecer a Deus pelo momento que vivemos? Hoje eu passei o dia meditando, e uma das coisas que me chamou a atenção na minha meditação hoje para pregar, é que eu nunca pensei que ia viver esse momento de cumprimento das Escrituras de uma forma tão expressiva, ou seja, tão dolorosa. Nós estamos com medo de se encostar um no outro, nós estamos com medo de tocar na mão do outro, nós estamos com medo de tudo, irmãos. A pessoa não pode tossir, que a gente já olha, está sentindo alguma coisa. A pessoa não pode sentir mais uma dorzinha assim, William, que a gente já fica apavorado, os nervos sempre no limite. E hoje eu pensei: meu Deus, se eu estou assim, onde está a minha fé? Onde está a minha esperança quando levantei a mão para entregar minha vida a Jesus com 17 anos de idade? Cadê as minhas convicções em todas as questões religiosas, espirituais da palavra? E quando hoje eu em casa meditando sobre isto, eu disse: cara, eu tenho mais motivo de engrandecer o nome de Deus do que me amedrontar. Por quê? Porque eu era um pecador e Deus me perdoou, lavou-me com o seu sangue, me purificou, me santificou, me deu garantia.
de céu, de vida eterna. Olha o que os salmistas escreveram sem conhecer a Cristo, sem ter esse nome para clamar nos momentos adversos. Porque Jesus disse, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Minha alegria está em Cristo. A minha alegria está nesse nome que está acima de todo nome. Esse nome que todo principado, potestade dobra os joelhos. E é nesse nome que Jesus profetizou, dizendo que quando viria dos ares, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nós temos esse nome para guardar nos nossos corações. Guarde esse nome, Jesus, no seu coração. Coloque esse nome como nunca você colocou no seu coração, independente de qualquer circunstância que você estiver vivendo. Ele é o teu dono. Ele é o teu Deus. 5 aspectos eu quero mostrar para você aqui. Como é louvável a gente engrandecer o nome de Deus. E depois estarei orando pela sua vida, pela sua casa. Primeira coisa que eu tenho que entender, dentro de dar graças a Deus, é porque Deus tem um nome conhecido. Olha para cá. Você já prestou atenção que o nome Jesus traz um tremor em todo canto? Vocês estão prestando atenção que o nome de Jesus sempre está em alta? Vocês há de convir comigo que tudo que está acontecendo no mundo, tem gente aí olhando para a Bíblia, olhando para as profecias, olhando, dizendo que é o fim do mundo, dizendo que é o anticristo que vai vir, dizendo que Jesus está voltando. Então hoje eu disse para o Flávio, dizendo, Flávio, hoje, se eu não acreditava que Deus existia, hoje eu acredito. Entenda, se eu não acreditava, porque eu acredito desde os 17 anos, com toda a minha força, com todo o meu coração, que esse Jesus, este nome é poderoso. E Paulo diz que ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. O salmista diz no Salmo 105:1, diz assim, ó: dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Ei, irmão, quem invoca o nome de Jesus, recebe dele o milagre, a bênção, a graça, a misericórdia, o amor. Ei, irmão, quem olhar para o Fábio, vai ter que ver que este nome foi invocado, este nome foi pronunciado, esse nome foi clamado, esse nome foi anunciado, porque o Fábio era um pecador desgraçado, o Fábio não prestava para nada, e esse nome Jesus, essa pessoa Jesus, esse Deus maravilhoso Jesus, me pegou, me tomou, me regenerou, me santificou, me purificou, me salvou. Aleluia. Eu só tenho é que dar graça a Ele e invocar o seu nome. Ei, irmão, invoca o nome de Jesus na tua casa hoje, daqui a alguns minutos. Esse nome é poderoso. Ele mesmo testifica, o próprio Cristo testifica dele, do poder que há no nome dele. A Bíblia diz que lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. É Ele que testifica na sua palavra, dizendo: ei, tudo que pedirdes em meu nome, ao meu Pai que está nos céus, Ele vos concederá. Esse nome é formidável, invoca Ele e tu vai ver os benefícios de Deus na tua vida. Jesus disse: ei, quem pedir qualquer coisa no meu nome, sem duvidar, você pode dizer a este monte: monte, saia daqui, se lança ao mar, e vos será feito. Meu amado irmão, minha amada irmã,
Eu e você que entregamos a vida a Jesus, nós temos tudo para nos engrandecermos no Senhor. Pastor Fábio, está um caos no mundo. O mundo sempre teve em caos. Mas aqueles que estão em Cristo são guardados, protegidos, são abençoados. Nós temos tudo para engrandecer este nome, porque é este nome que mudou a nossa história. O nome de Jesus. O mundo, irmãos, não tem nada a oferecer. Paulo escreve em Romanos dizendo que quem ama o mundo se faz inimigo de Deus. No mundo nós não temos nada a ganhar, mas invocar este nome, glória ao nome do Senhor. Segundo aspecto é que o dono desse nome, ele é bom. A Bíblia diz assim no Salmo 107, versículo 1: dai graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Irmão, Jesus sempre será bom. Jesus é bom, foi bom e sempre será bom. Deus Pai foi bom, Deus Pai é bom, Deus Pai sempre será bom. Jesus, uma certa vez, foi indagado dizendo: bom mestre. E ele olhou para aquela pessoa e disse: quem é bom, senão o Pai que está nos céus? Porque esse coloca chuva sobre justos e injustos. Deus abençoa todo mundo, Juninho. Nós é que somos ingratos pela bondade e a misericórdia de Deus. Hoje cada um de nós estamos vestidos. Nascemos nu. Nascemos sem entender nada, nem compreender nada, nem ver nada. Nascemos na total dependência desse Deus que é bom. Nós é que não louvamos o nome dele pelo que ele é. Ele é um nome conhecido e ele é bom. Como Deus é bom, irmãos. Como Deus é bom. Me veio aqui à mente uma coisa. Deus é bom até quando a gente dorme. A ciência diz que se não fosse os cílios, nós não conseguiríamos dormir. O sono é a capacidade do corpo de reformulação, de reestruturação das células. Como Deus é bom. Deus é bom em tudo. Deus é bom numa sobrancelha. Deus é bom em todos os aspectos. Basta olhar para a criação. Esses dias eu estava estudando sobre magnetismo no universo, no cosmos. E o universo é tão dotado de magnetismo que Deus fez essa terra com uma proteção natural. Porque senão aqui não teria como ninguém viver, nenhuma criatura. Como Deus é bom. Como Deus é bom, né? Hoje choveu bem, né? Hoje, boa parte do Nordeste, como Deus é bom. Quem almoçou aí? Aleluia. Como Deus é bom. Né? Ei, quem tomou aquele cafezinho da manhã e da tarde? Eita Jesus, como Deus é bom. Deus é bom.
Louve Ele hoje porque Ele é bom. Louve Ele hoje porque Ele é Deus dos deuses. Isso aqui é legal, gente. Isso aqui eu meditei lá em casa. Eu disse, por que Deus colocou Deus dos deuses? Olha o que o salmista diz, Salmo 136, 2. Dai graças ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Interessante, o salmista dizer Deus dos deuses, porque o homem produz deuses. Na mente humana, o homem tem uma tendência a um ser superior, e o homem produz deuses, faz deuses de vidro, faz deuses de madeira, faz deuses de pedra. Só na Índia tem mais de 1000 deuses. Uma vaca é Deus, um rato é Deus, um macaco é Deus. Tem gente que adora fogo, adora pedra. Tem gente que adora a natureza, tem gente que adora o conhecimento, os agnósticos. O ser humano, ele sempre tem a tendência de produzir um Deus para ele. A diferença do Deus verdadeiro é que ele não é produzido na mente humana. A questão do Deus verdadeiro é que o Deus verdadeiro foi que criou a mente humana. E dentro de cada ser humano tem uma partícula desse Deus criador. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, diz a palavra. Quando olhamos para a palavra na questão de deuses, a gente entende que ele é produzido pela mente humana e ele é produzido pela questão espiritual de um ser criado chamado Satanás. Pois a palavra do Senhor diz que Lúcifer, o anjo de luz, que agora é Satanás, o diabo e seus demônios, queriam fazer um reino acima do de Deus, querendo ser Deus supremo. E a Bíblia diz que quando eles intentaram isso, eles caíram e perderam seu corpo glorificado. E hoje não é mais anjo de luz, e sim chamado de opositor, acusador. Como Deus merece ser engrandecido, porque não tem outro acima dele, não tem outro que se compare a ele, não tem deuses que possam se nivelar a ele. Tudo que é criado na mente humana é criado pela essa questão espiritual negativa de Satanás. Paulo vai dizer à igreja de Corinto que tudo que é sacrificado ao ídolo, aos deuses do homem, produzido pela mente ao homem, é produzido a Satanás, é oferecido ao diabo. Moisés, quando sobe ao monte e pega as tábuas do concerto, lá tem dizendo: não faça para vós imagem de escultura, nem do que está acima no céu, nem que está na terra, nem de répteis, de nada, porque só existe um Deus verdadeiro. Aleluia, Jesus Cristo, o Senhor. Deus Pai, o Senhor. Deus Espírito, o Senhor, a trindade perfeita, que se torna um. Deus merece ser engrandecido, Deus merece que a gente dê graças a Ele, porque Ele é o único Deus, Ele é bom, e o seu nome é conhecido. Aleluia, ou deva ser invocado e conhecido. Quarto, por que é que eu preciso engrandecer a Deus? Glória a Jesus. Por que é que eu preciso glorificar a Deus, exaltar a Deus? Porque Ele é Senhor dos senhores, Ele é rei, Ele é administrador, Ele é Senhor, é Ele que dita,
é Ele que dá a diretriz, é Ele que conduz, Ele é Senhor dos senhores. É interessante como a gente vai a uma empresa, faz um currículo, se apresenta para ser um funcionário daquela empresa. E o dono daquela empresa passa a ser teu senhor? Passa. Eu conheço pessoas, irmãos, que ele não tem mais vida, a vida é da empresa. Ele não pode desligar celular, ele tem que estar à disposição da empresa na hora que a empresa chamar, ele não tem hora para bater ponto. Ah, pastor, mas não são todos que são assim. Tá certo. Mas você pode dizer que vai trabalhar a hora que tu quiser? No dia que tu quiser? Vai não, irmão. Nós somos presos, servos. A Bíblia chama os nossos patrões de servos. Paulo orienta a igreja em servir aos vossos senhor não somente na presença de Deus, mas também na ausência. Aí diz aos patrões, diz: senhoras, vós senhores, tratai bem os seus servos. Então, querido, é por isso que a Bíblia diz Senhor dos senhores. Se tu confia a tua família na mão do teu patrão, imagina o que Deus quer que você confie a sua família nele. Está entendendo? Eu confio numa empresa que amanhã pode quebrar, como está acontecendo hoje. Eu confio no patrão que amanhã ele pode me botar para fora por justa causa, pode me botar para fora por qualquer motivo. Chegou zangado, com raiva da mulher, com raiva do marido, olha para a gente e diz: está demitido. Quando ele achar que eu não estou dando mais lucro, ele olha para mim e diz: passe no RH. Nós depositamos a nossa vida, a nossa confiança, a nossa esperança numa empresa, num homem, numa mulher. E tem gente que até louva, né? Tem gente que é mais o emprego do que tudo na vida, do que a própria família. Mas olha o que a Bíblia diz: dai graça ao Senhor dos senhores, porque sua benignidade dura para sempre. Deixa eu dar um testemunho. Dar um testemunho rápido. Eu trabalhava no Super Família. E a empresa foi vendida para o Super Família para o G. Barbosa. E eu era da parte administrativa. Eu fazia parte da área administrativa. E a empresa olhou para mim e disse: não, o horário dele não está bom para nós. Eu trabalhava de 7 às 5 da tarde. E sábado e domingo eu não trabalhava. Isso eu trabalhava no mercantil, né? Sabe que mercantil é de domingo a domingo. Mercantil é domingo a domingo. Então, eles viram que isso era um benefício demais. Eles me chamaram e disseram: Fábio, você vai trocar de horário. Você vai chegar 3 horas da tarde, 2 horas, e vai até o fechamento da loja. Eu disse: eu não posso trabalhar esse horário não. Aí o gerente olhou para mim, William, e disse: por que, Fábio? Eu disse: doutor, é porque eu sou pastor. Eu pastoreava a igreja do Araturi. No Araturi. Eu digo: eu sou pastor e eu não posso nesse horário porque eu tenho que estar na igreja. Aí o gerente olhou para mim e disse: Fábio, mas isso não é interessante para a empresa. Eu disse: eu sei. Se o senhor acha que não dá mais para mim trabalhar, o senhor pode me botar para fora. Irmãos, eu tenho 3 filhos. E isso faz aí uns 5 anos, mais anos. Ora, 5 anos. 5 anos só eu passei em Russas. Faz aí quase 10 anos. Meus filhos eram pequenos. E eu olhei para ele e disse: o senhor pode me demitir. Eu só queria que o senhor não fizesse eu pedir as minhas contas. Que eu nunca botei um currículo falso. Eu nunca faltei.
eu nunca cheguei de ressaca, eu nunca dei um prejuízo à empresa. Quando foi no outro dia, ele me botou para fora, achando ele que eu ia morrer de fome. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque se Deus é meu Senhor, é Ele que conduz os passos da minha vida. Aleluia. A palavra do Senhor diz que andar em Cristo é andar no caminho estreito e a porta estreita. Porém, uma coisa é certa, para que a gente engrandeça o nome dEle, que Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, Ele é o Senhor dos senhores. A palavra de Deus diz que eu devo confessar a Ele como Senhor e Salvador. Louve a Deus porque Ele te escolheu para ser o Senhor da tua vida. Louva a Deus porque o Senhor te escolheu, perdoando os teus pecados, para que tu possa servi-lo com Ele de todo o teu coração. Quinto e último para a gente orar. Ele é Deus dos céus. Eu acho legal essa expressão, Deus dos céus. Uma vez, deixa eu dar o segundo testemunho. William, isso aqui foi muito interessante. Quando eu li isso hoje, eu me lembrei. Porque a Bíblia diz que dai graças, Salmo 136, 26. Dai graças ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu era pastor no Araturi, tinha um rapazinho chamado Zark, um negócio assim. E esse menino se manifestou com um espírito maligno. E eu tinha vontade de perguntar a um demônio, por que é que ele pecou? Porque, irmãos, imagina, Satanás, Lúcifer, os demônios, esses espíritos malignos que se manifestam, que hoje prejudicam a vida dos homens, eles assistiam diante do trono de Deus, Fábio. Eles conhecem como é Jesus com a face. Irmãos, eles sabem o tamanho da glória de Deus. Como é que um demônio desse, como é que um cara é burro? Irmão, me perdoe, eu penso num bicho burro, é demônio. Porque eu sou carne, osso e sangue. E eu creio nesse Cristo com toda a minha força, irmão. Eu nunca vi. O que eu senti da glória de Deus na minha vida não é um milésimo de nada. Eu não sei nem mensurar. Paulo disse que quando a gente partir deste mundo é que a gente conhecerá Ele como Ele é. Irmão, se Paulo, como homem, foi ao terceiro céu, viu coisas que não poderiam ser ditas. Aí esse menino se manifestou, William. Caiu o possesso e o demônio no chão. E eu disse: Deus, eu quero fazer essa pergunta, Deus. Senhor, me permita fazer essa pergunta, Deus. Aí eu senti aquela paz no meu coração. Eu estava sentado, porque foi depois do culto, muito cansado. E eu olhei para aquele rapaz, aquele estava possesso. E eu disse: demônio, eu queria que tu me respondesse uma coisa com toda a verdade em nome de Jesus. Eu te ordeno a falar a verdade em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Aí eu disse: demônio, como pode tu, que assistiu diante do trono de Deus, pecar contra Ele, negligenciar a sua glória, negligenciar a sua bondade, negligenciar a sua grandeza? A resposta do demônio para mim naquele dia foi só essa: eu sou Deus. Eu disse: como é? Tu é Deus? Ele disse: eu também sou Deus. Aí eu olhei, Fábio, e disse: tu é Deus? Pois está certo.
Eu nunca esqueci isso, irmãos. Eu nunca esqueci essa loucura que vivi comigo no Araturi. Eu olhei para aquele demônio e disse: pois está bom, demônio. Tu está dizendo que é Deus, e eu acredito que existe um Deus dos deuses, Senhor do Senhor e os Deus dos céus. O Deus que é bom e aquele nome que deva ser invocado, que deva ser anunciado. Aí eu disse para aquele demônio, eu disse: demônio, pois está bom. Então vamos fazer uma coisa. O que sair da minha boca, se não acontecer, realmente tu é Deus. Agora o que sair da minha boca, acontecer, tu não passa de um acusador, de um mentiroso, de um enganador. Ele deitado no chão falou. Aí eu orei assim, William. Foi legal demais. Eu disse: Deus, Paizinho querido, Jeová Todo-Poderoso, tu deixaste na terra um nome que está acima de todo nome, de todo principado e potestade. E é nesse nome que te peço, porque este demônio disse que ele é que era Deus. Mas eu creio com toda a minha força, com todo o meu coração, que só existe um Deus. Tu, Senhor, e o teu Filho Jesus como Senhor da minha vida. Agora eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Queima a língua deste demônio. E quando eu fechei minha boca, o demônio começou a gritar, mandando eu mandar parar. Aí eu olhei para aquele demônio e disse: você está pedindo a mim? Manda parar, manda parar. Está queimando, está queimando. Eu disse: manda parar, manda quem? Tu, rapaz, manda parar, manda parar. É legal demais um pecador nascido no pecado, Fábio. Só porque eu creio que este Deus, que este nome há de ser invocado, há de ser anunciado, conhecido entre os povos. Eu creio que este Deus é bom, eu creio que este Deus é Deus dos deuses. Eu creio que Ele é Senhor dos senhores, e eu creio que Ele é o Deus dos céus. Cadê o Deus que disse: eu sou Deus? Deus merece ser engrandecido, Deus merece ser, irmão, louvado, Deus merece ações de graça, porque Ele é Deus dos céus na tua vida. Não é à toa que a Bíblia Sagrada diz que quem é de Deus, quem não vive pecando, quem não vive em pecado, quem não vive na vida de mentira, de engano do pecado, Satanás não toca. E aquele demônio gritava. E para mim não ver aquele rapaz ser machucado, o rapaz que estava com o demônio, eu dei uma ordem para ele sair. E aqueles demônios saíram, Fábio. E aquele menino ficou em pé para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu quero que você dê ações de graças a Deus. Esqueça o coronavírus e adora a Ele. Esqueça as tribulações e adora a Ele. Porque Ele merece todo louvor e toda honra, toda glória.